Aqui é a live Coisas Boas Acontecem. A gente procura fazer essa live sempre que possível para mostrar que coisas boas estão acontecendo no mundo e às vezes a gente não está tendo a oportunidade de ver. E a professora Kátia é uma das coisas boas que acontecem. Então quero convidá-la para se apresentar aqui para nós, por gentileza. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ká, né? Kátia, mas todo mundo me chama de Ká, então Ká fica bem fácil. É um prazer estar aqui. Achei o nome desse seu programa, assim, Coisas Boas Acontecem, muito legal, porque a gente vê muita gente dando foco nas coisas não boas, né? Então, assim, começar a ter foco em coisas boas é muito bacana. E muito obrigada por ser considerada uma parte de coisas boas, muito legal. Eu sou formada em matemática, mas eu acho que o que me define no momento é a minha paixão por jogos de tabuleiro, né? Então, assim, os jogos fazem parte da minha vida desde pequenininha, mas agora eu estou bem focada nesse trabalho. Então, eu estou numa parte da minha vida que eu estou bem focada na parte de jogos de tabuleiro. Já tenho experiência com jogos com crianças, agora eu comecei um trabalho com idosos também, que está bem bacana. Já fiz formação de professores, então já fiz bastante coisa relacionada com jogos, né? Bacana, muito bacana. Resumindo, Muito bacana. Eu, particularmente, eu sou um cara que eu procuro estudar várias coisas e acompanhar muitas coisas que estão acontecendo, coisas boas, né? Então, tem um canal, por exemplo, chamado Ativamente, que é de umas garotas que elas trabalham sobre cognição, né? Cognição, a perda de cognição, na verdade, na idade entre os 60 anos em diante. E aí é muito legal porque eu vejo que as coisas que estão acontecendo, as coisas boas, elas se casam, né? Elas se juntam. Então, quando eu vejo o seu canal, eu sempre estou lá acompanhando, fazendo. Até mostrar aqui que eu fiz o ai caramba, eu fiz ele aqui mal feito, porque eu não sou um cara muito do artesanato, não. Foi pra caramba, mas, enfim, foi muito legal. Eu levei para ter uma experiência com o meu pai, ele gostou muito. É um senhor já de 82 anos, né? Da mesma forma, eu também sou amante dos jogos de tabuleiro. Então eu tenho vários jogos aqui numa prateleira e sempre estou adquirindo um novo aqui, acolá, o pessoal chegando aí. Eu vou acenando aqui, pessoal, mas vou continuar aqui com a nossa convidada. Então, assim, a minha ideia aqui é mostrar realmente, através do seu trabalho, a importância desses jogos, né? E aí eu queria já começar de onde surgiu essa ideia, como que você teve essa ideia de começar a trabalhar com jogos propriamente, né? Assim, qual a visão que você teve, qual foi o momento que você sentiu, poxa, é isso aqui que vai colar, vai dar certo. na verdade, assim, em 2018 foi que eu comecei mesmo a focar nisso, porque eu me aposentei. Eu tinha uma área de tecnologia de informação, uma carreira nessa área, 30 anos trabalhando com isso, em paralelo com aulas de matemática, mas aí eu me aposentei dessa parte corporativa. E eu já trabalhava com jogos em paralelo, mas sem ser uma profissão, vamos dizer assim, né? Então, assim, eram os momentos vagos. Então, desde 2018 que eu estou bem focada nisso, assim, full time, trabalhando com jogos, fazendo coisas de jogos. Mas isso vem de faz tempo. Eu tenho filhos adolescentes, adultos, já, verdade, né? Então, desde meus filhos pequenininhos, eu ia... Aqui em São Paulo tem uma rua chamada 25 de Março, que é o centro, Conheço, né? Que é a rua das compras, comprar tranqueiras, conhece? conheço. Então, tem uma loja que chama Armarinhos Fernando, e lá tem uma escadaria, e lá em cima tinha um cafofinho que ficava um monte de jogos assim não conhecidos, né? Então, assim, uma editora chamada Pais e Filhos, né? Isso tô falando faz mais de 15 anos já, tá? Então eu ia lá e falei assim, nossa, que coisa diferente que é isso. Aí eu comprava o jogo pensando nos meus filhos. Ele tinha uns 7 anos e a menina uns 4, 5 na época. Então, esses joguinhos já faziam parte do nosso ritual familiar. E antes disso, até quando eu era criança, minha família era uma família de jogadores, vamos dizer assim, né? A casa dos meus pais é onde se reuniam os primos, os tios, e a gente jogava o que tinha na época, que era o ludo, baralho, muitos jogos de baralho, trilha, damas, então esses jogos mais tradicionais, o xadrez, eu jogava quando criança.
Quando cresci, comecei a cutucar alguns joguinhos diferentes. É que agora a gente tem um mundo de board games, né? Tem até um nicho próprio para isso. Mas há 15 anos não tinha. Tinha uma outra editora pequenininha que colocava alguma coisa no mercado. E eu tenho esses jogos aqui em casa até hoje. Então, assim, trabalhar com jogos diretamente, eu diria que 2018. Mexer com jogos desde sempre. E pegar essa parte de jogos na parte de educação, lá no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, tem o CAEM, que ele é um centro de aperfeiçoamento do ensino da matemática. Então, ele dá cursos de formação continuada para professores. E como minha formação é em matemática, mesmo não atuando muito na área, eu sempre estava por lá fazendo um curso ou outro e levando um joguinho ou outro. Meio como diversão e também para sentir como é que os professores de matemática aceitavam essa proposta de jogos na sala de aula, né? Isso também já tem uns 7 anos, mais ou menos. Então tá tudo meio misturado, não tem uma data fechada para isso. Né? Pô, muito legal, assim, eu fico olhando como é que uma pessoa que já é da área, né, de matemática e tal, e jogos tem muito a ver com matemática, né, tem muito a ver com raciocínio lógico e tal. Então, assim, eu acho muito bacana ver que algumas pessoas conseguem fazer esse cruzamento, né, de ideias e transformar isso em um produto mesmo, em algo que realmente ajuda as pessoas, né, e, claro, também é seu trabalho, né? Trabalhar tendo prazer no que faz, eu acho que é a melhor coisa do mundo, né? É uma das coisas boas que acontece. Então, assim, gostei muito gostei muito da forma como você colocou aí a sua experiência. E eu fiquei muito curioso, eu observo muito no seu canal que você traz, assim, jogos que a gente nem imagina que, pelo menos eu, né? Nem imagino que existiam, assim, vindo de índios, vindo das raízes mesmo de outros povos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que é algo muito bacana e que as pessoas desconhecem mesmo. A gente conhece o dominó, o baralho, né? Inclusive, você abrindo esse parênteses, eu também... Meu pai sempre gostou muito de dominó e de baralho, mas só jogava o pife, né? O pife-paf, como o pessoal fala. Não sei se aí chama assim também. Mas, enfim. Mas ele gosta muito, joga muito isso. E, por exemplo, esse jogo mesmo do Ai Caramba, né, que eu tive o prazer de conhecer pelo seu canal, quando eu levei lá, meu pai, devido à idade, o idoso, geralmente, às vezes, ele tem uma certa resistência de experimentar algo novo, né? E aí eu consegui convencê-lo a testar, e do meio para o final ele já estava se achando, porque estava ganhando e tal, e na verdade eu fiz até uma adaptaçãozinha, depois eu comento contigo, mas foi muito bacana. Então, assim, de onde começou, como é que você teve essa ideia de buscar jogos assim, desconhecidos, né, vamos dizer assim, qual foi o primeiro que você lembra, assim, de alguma origem que a gente desconhece? Assim, os jogos fazem parte do convívio do ser humano há milhares de anos, né? Então, assim, tem jogos que a gente chama de jogos históricos. Aí, se a gente falar de origem africana, tem alguns, mas acho que o conhecido agora, que está até sendo explorado nas escolas, é o Mancala, que é aquele que tem as cavidades com as continhas que vai contando e distribuindo. Então, esse é bem conhecido no momento, né? Mas, assim, é um jogo de mais de 3.000 anos. Tem o Alquerque. O Alquerque é um precursor da dama. A gente conhece o jogo de damas, só que antes dele tinha um jogo chamado Alquerque, também origem africana. E assim, como é que funciona a minha pesquisa de jogos, né? Eu não tenho uma certa lógica no negócio. Agora até eu tô um pouquinho mais estruturada, mas era assim, eu pegava um vídeo, aparecia um nome, eu ia atrás do nome no Google, depois eu ia cair, acabava caindo num canal japonês, estava em japonês, não sei japonês, mas eu assisti o vídeo, via a mecânica e falava assim, deve ser isso, aí procurava de novo, então um ia levando ao outro, né? Então, essa pesquisa foi acontecendo por prazer. Não tinha pensado ainda em expor nada no canal, era curiosidade minha, né? E aí, o que eu fazia logo no comecinho? Eu achava o jogo bacana, eu pegava um papel, rabiscava, recortava papel mesmo e falava assim, vamos testar. E eu pegava meu filho como cobaia, ele sempre foi o mais próximo, assim,
nesses experimentos de jogos. E cobaia, e passava, ia para outro jogo, isso há mais de 10 anos. Então, veio acontecendo naturalmente, não era ainda a profissão, não era o meu foco, eu não tinha todo esse tempo que eu tenho hoje para me dedicar. E eu nunca parei para pensar, agora eu vou procurar jogos africanos, agora eu vou procurar jogos... Sempre foi um rebuscando o outro, né? Por exemplo, o jogo Ludo, que a gente conhece bastante. O precursor dele chama Pachisi, é um jogo indiano também, que de muito tempo atrás, era mais para as mulheres jogando, elas faziam o tabuleiro de tecido e jogavam no chão, né? Então, assim, não eram jogos de guerra, né? O xadrez que vem do chaturanga também. O jogo relacionado à guerra era mais jogos masculinos, vamos dizer assim. Tem jogos dos faraós, por exemplo, o Sené. Eram jogos que determinavam se sua alma iria ou não para o paraíso. Então, tinha toda uma mística, uma religião. Então, os jogos sempre estavam ligados com a cultura do povo, né? Então, tinha jogos de elite. Esse Sené era só para a nobreza, né? Para a realeza. A plebe não poderia jogar. Tem jogos que eram de crianças, só para crianças. Então, assim, culturalmente os jogos fazem parte. E aí, voltando para minha pesquisa, eu nunca me fixei. Vou procurar deste país ou dessa origem. Foi acontecendo. Então, eu tenho uma mistura de tudo. E às vezes está tudo misturado na minha cabeça também. Às vezes eu falo de um, era para falar de outro, entendeu? Muito top, muito bom. Pessoal, as pessoas que vão chegando aí, se quiserem fazer alguma pergunta, tá? Vocês podem mandar, clica na caixinha ali embaixo de pergunta, onde tem o balãozinho com ponto de interrogação, que aí depois a gente dá uma olhadinha aqui e passa para a professora Kátia dar uma palavrinha para nós a respeito das perguntas. O Mancala, eu achei engraçado quando você falou do Mancala, porque eu encontrei isso numa caixa em algum lugar e a pessoa falou, não sei o que é isso aí não. Eu achei legalzinho, porque era de plástico, parecia um negócio de botar nos ouvidos. Falei, eu vou levar para mim, levei. Depois é que eu fui saber que era o tal do Mancala, aí eu peguei uns carocinhos de feijão e coloquei no lugar, e aí fiz o teste, achei muito interessante. Eu tenho ele aqui e a gente usa os carocinhos de feijão, né, para fazer o uso dele. Outra coisa que eu gostei muito, agora que a senhora falou, é quando você falou que a matemática começou a traçar uma ligação com questões históricas, né? Eu sou muito, assim, amante da ideia de que as matérias, em geral, elas deveriam se conectar, né? Então, assim, quando você pega matemática e consegue conectar com história, quando você pega e cria um jogo onde você pode, para vencer aquele jogo, criar uma fórmula de química, sei lá, são variadas as ideias que eu acredito que tem potencial para facilitar o estudo, vamos dizer assim, né? O aprendizado, não é nem o estudo, né? É o aprendizado das pessoas. Então, eu fico muito feliz. Só falou do Mancala, eu quero aproveitar também fazer a propaganda aqui, né? Recebi, tá? Recebi aqui a sacolinha do Vem Cá Jogar, tá? Gente, esse aqui, ela passa nos canais dela como você fazer de forma artesanal, tá? Todos os jogos, todos. Ela mostra como fazer de forma artesanal. E se você quiser encomendar, você pode encomendar. E foi o que eu fiz, porque o que eu tinha feito, eu achei que não ficou tão bonitinho. Eu falei, não, quero um com a qualidade Vem Cá Jogar. E aí ela pegou e fez, e poxa, vou mostrar aqui. Esse é o jogo PEG 4, são vários losangozinhos de várias cores, aí você vai montando o tabuleiro. É legal que você monta o tabuleiro de formas variadas, mas, assim, é apaixonante o trabalho. Não estou aqui para puxar saco, como a gente fala no português normal, é porque realmente é apaixonante o trabalho que você faz. E eu vejo que você usa muita coisa reciclável, olha que barato, né? A gente ter questão de reciclar o material. Eu, por exemplo, a minha esposa, ela vive zangada comigo porque eu coleciono aquelas cápsulazinhas nesse café, né? De café. E dentro da cápsula, quando você desmonta, sai essa pecinha, né? A pecinha branca e preta, né? Porque eu só achei nas duas coisas. Então, eu tenho uma caixa aqui cheio. Ela, pra que você guarda isso? Eu falei assim, não se preocupa não, deixa aí que uma hora eu uso. Então, esse jogo mesmo do Ai Caramba, as pecinhas eu fiz com ele. Eu colei o EVA, né? Colei o EVA nessas pecinhas e ficou bem bacana mesmo. Aí peguei um cofrinho, aqueles cofrinhos,
e guardei as pecinhas dentro do cofrinho. Opa, até caiu aqui, depois eu pego. Legal. Então, assim, deixa eu pegar. Voltei, foi só para pegar a peça. Então, é isso, assim. Vamos lá, né? Para dar prosseguimento, assim, qual a ideia que a senhora visualiza, né? Vou chamar de você, tá bom? Para não ficar assim sem hora, que você. Por favor. Tá bom, então, melhor. Por favor. Então, qual a ideia? Que é a primeira vez que a gente está falando assim com vídeo, né? A gente já falou várias vezes pelo celular, mas a presencial é a primeira vez. Presencial virtual. Então, assim, a conexão das metodologias, chamadas metodologias ativas, né? Como a senhora encara isso hoje? A senhora acha que realmente a gente está passando por isso ou a gente ainda está longe disso? Porque eu vejo algumas pessoas tentando, mas desistindo em algum momento. Queria que a senhora desse uma opinião a respeito, porque eu acho tão importante. A gente está meio que engatinhando ainda, né? O tempo de sentar na cadeira e ficar ali só copiando já passou faz tempo. Isso todo mundo já está de acordo, né? As crianças já estão mais do que saturadas disso. Elas não conseguem ficar ali naquele tempo travado, meio que parece que tempo desperdiçado. Então, assim, a necessidade, todo mundo está ciente dela. Alguns professores estão fazendo as suas mágicas, né? Porque não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que tudo que a gente faz com vontade, com intenção, com uma boa intenção, dá fruto. Pode ser devagar, pode ser muito complicado no começo, mas você vai pegando experiência, porque também é tudo novo, né? Então, assim, coisas dão certo, coisas não dão tão certo assim, mas vira experiência para você, na próxima, fazer de um jeito diferente. As diretorias também já estão começando a entender isso. Antes você via um professor isolado, aplicando uma metodologia. Agora, a coordenação, a diretoria já está comprando a ideia. Então, acho que a gente está no caminho certo. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Tem que colocar o aluno como protagonismo. Não dá mais para ficar lá, ser o serzinho que só escuta e o professor, o dono do conhecimento, só repassando, né? Então, acho que as metodologias ativas tá aí para ficar. Elas fazem o quê? Elas fazem os alunos se envolverem também, né? Então, assim, tudo bem, o professor tem experiência, estudou para aquilo, conhece o assunto, é o adulto, né? Normalmente, a gente está falando Fundamental 1 e 2, é o adulto da sala de aula. Mas aprender em pares, por exemplo, né? Assim, quando os alunos se juntam, o aprendizado, eu acho que flui legal também, às vezes até melhor, por exemplo. Já aconteceu, tá dando aula de matemática, expliquei de N jeitos diferentes, achando que eu tava, né, embarquei tudo, todo mundo entendeu. Aí, de repente, você escuta um perguntando pro outro, o que é isso? Blá, blá, blá. Era isso que ela tava falando? Tipo assim, a linguagem deles é diferente. Então, eu dou aquela viajada, loucura tudo, mas, na verdade, era uma pergunta tão simples. E o amiguinho, né, respondeu. Então, essa interação que faz parte das metodologias ativas também, né? Colocar em grupos, fazer as estações de trabalho, né? Que faz com que os alunos interajam, acho também muito, muito, muito válida. Aí, se a gente está falando de jogos, vamos falar um pouquinho de gamificação, né? Que é uma das metodologias aí que tá em pauta. O que é legal, o que eu acho legal da gamificação? A grande sacada. Todo mundo gosta de videogame. Tudo bem, os velhinhos talvez não gostem, né? Alguns até gostam mais do que os pequenininhos, depende. Mas assim, faz parte do mundo da criançada hoje o videogame. E o que tem no videogame? Qual foi a sacada da gamificação? Pegar as coisas que chamam a atenção. Por que o videogame chama tanta atenção? Porque você fica perdendo tantas horas ali, né? Eu tenho o exemplo do meu filho, 22 anos, ele ainda fica muito tempo jogando. Aí uma coisa que eu vou fugir um pouquinho, depois eu volto. Uma coisa que eu vi que ele aprendeu perfeito, o inglês dele, ele fez o curso, mas o inglês dele é do videogame. Eu tenho certeza
e pelo menos o inglês entrou ali. E outros conhecimentos, assim, aleatórios. De onde veio isso? De onde você conhece isso? Ah, sei lá, mãe, eu aprendi. E eu sei que não foi da escola. Então, assim, videogame tem muita coisa para ensinar também, mas voltando à gamificação. O que o videogame tem de interessante? Ele te dá um desafio que às vezes é difícil, mas não é impossível. Ele é difícil, então você tenta e consegue. Aí ele te dá uma recompensa. Aí no videogame vão pensar, então a recompensa é a roupinha nova pro seu bonequinho, é uma nova arma, uma medalha, alguma coisa assim, subiu de nível, tal. Então, assim, o seu esforço teve uma recompensa. Se você não conseguiu, tudo bem, você vai conseguir de novo. Se a gente tentar fazer um paralelo com sala de aula e prova, por exemplo. Você se esforçou, vamos supor que você se esforçou, estudou, foi na prova e não conseguiu atingir lá o objetivo, a nota estipulada. Acabou ali. Sua nota ficou aquela e ponto final. Cadê a sua chance de fazer de novo? Joga aquilo fora igual no joguinho e faz de novo, né? Então, assim, essas coisas do joguinho de poder refazer, eu acho que são bem importantes. Essa parte também de tá todo mundo junto e você ter um ranking competitivo, mas ao mesmo tempo saudável, né? Eles não se importam de estarem no segundo, terceiro, quarto lugar. Não é humilhação, não é nada assim. Então eu tô em segundo hoje, deixa eu fazer logo esse jogo, resolver esse desafio que eu quero estar em primeiro amanhã. Então, assim, tá sempre incentivado em fazer isso. Eu acho que se a gente conseguir pegar isso, que eu acho que a gamificação tenta fazer, e trazer para a sala de aula, então, assim, pegar os nossos conteúdos, as matérias, e tentar engajar os alunos para que eles tenham tanta felicidade, tanta alegria em assistir uma aula, quanto em jogar. É fácil, eu acho que não é fácil, né? Não é fácil. Falar é bem bonito na hora que você está ali no beabá, na matemática, por exemplo, né, que é uma matéria que eu amo ou odeio, é uma coisa muito fácil, mas eu acho que é um caminho muito bom para a gente seguir. Eu gosto muito dessa. Eu gosto muito dessa pegada aí e do jeito que você falou, né? Eu estava observando essa questão que tem a questão de jogos competitivos e jogos colaborativos, né? Eu acho muito legal buscar amarrar os dois ou trabalhar os dois. Hoje, por exemplo, tem alguns jogos de tabuleiro, eu tenho alguns aqui, estou olhando para cima porque tem ali uma prateleira ali. Então, assim, eu tenho alguns jogos de tabuleiro onde você, junto com os colegas, você joga contra o jogo, né? Então, assim, você e seus familiares, você está jogando contra o jogo, e isso faz com que você esteja colaborando ali para que todos cheguem à vitória. Eu acho isso fantástico, porque eu acredito que o mundo foi forjado muito, assim, não que não tenha que ter competição, não é isso, mas acredito que a gente foi forjado muito no competitivo e muito pouco se trabalhou o colaborativo. Então a gente vê hoje muitas pessoas não aproveitando momentos de colaborar um com o outro, mas sempre tendo um olhar de competição. E eu imagino que isso seja possível de se trabalhar, até mesmo porque as pessoas têm habilidades diferentes, às vezes, né, facilidade para habilidades diferentes. Então, trazendo mais uma ideia, né, o trabalho que você apresenta, onde a gente pode trabalhar artes, né, que é fazer aproveitamento, reciclar o material. Então, você está trabalhando com arte, né, e com matemática, e com história. Você está misturando tudo isso. E aí eu tive uma ideia certa vez que eu trabalhei numa escola como monitor, né? Eu sou policial militar da reserva remunerada e durante o período que eu estava na ativa eu trabalhei numa escola e nessa escola eu era monitor. Então eu olhava para aquilo, já conhecia um pouco sobre gamificação e gostava muito do tal do escape room, né? Que o pessoal fala tanto, que é a sala de escape, onde o pessoal entra lá e tem vários problemas para resolver. E eu ficava imaginando que seria possível pegar uma sala e transformar numa sala de escape room para que os alunos, no final, juntamente com os professores elaborando toda a matéria, fizessem a prova dessa maneira. Tipo, juntar uma equipe, vai lá e resolve. Então, assim, eu ficava assim pensando nisso, né? E aí veio a situação de eu ir para a reserva e não pude botar totalmente em prática, mas eu
gostei tanto de jogos que fui conhecer jogos corporativos, né? Que também é outra pegada legal. E aí eu comecei a estudar dinâmicas, jogos corporativos. Então, assim, a colaboração tanto no nível dos professores, né, de se interagirem para criar, para criar a sala, ou seja lá qual for o projeto de gamificação, né, e os alunos, depois dessa criação, estarem ali participando. Eu acho que tem muito potencial, né, e queria ouvir um pouco mais da senhora a respeito, de você a respeito. Eu vou parar com esse senhor uma hora dá certo. Mistura os dois, né? Eu acho assim, né? Todo mundo. A gente não tem uma paixão só na vida, né? A gente gosta de várias coisas. Escolhe uma, que assim, eu sou apaixonada por matemática, não nego, desde pequenininha eu gosto de matemática, eu gosto dessa coisa de resolver o exercício e ver o resultado, né? Eu até brincava em algumas aulas que, assim, cada exercício, antes de vir em gamificação, essas coisas todas, eu brincava que cada exercício era eu acho que é por causa dos joguinhos do meu filho, né? Era um chefezinho, um inimigo. Então, resolveu, yes, então vamos pro próximo. Então, assim, agora vamos pro chefão, que era aquele difícil. Então, eu sempre brinquei que a resolução dos exercícios de matemática como se fosse um joguinho matando os chefinhos e mudando de nível, né, em sala de aula. Aí, se a gente pensar nessa parte de integração que você está falando dos professores, é uma coisa que dá trabalho, dá bastante trabalho, né? Porque, assim, você tem a sua carga horária, você tem que manter você tem que dar aquele conteúdo estipulado. Então, assim, ao mesmo tempo você tem que dar o conteúdo, juntar com outros professores e fazer acontecer. Os jogos, eu acho que pode ser uma ferramenta muito boa para isso, sim, né? Então, assim, se a gente pensar num jogo qualquer, chutei aqui. Para a gente pensar num jogo qualquer, não precisa ser um jogo em específico, tá? Então vamos pensar do começo. Se eu estou construindo o jogo, eu posso usar a parte do professor de artes, né? Para poder selecionar o material e fazer o planejamento do que vai fazer. Então, assim, eu já tenho cálculos aí de planejamento, que material que eu vou usar, combina, não combina, quanto eu preciso de cada coisa para fazer o jogo. Então, a construção em si e o seu planejamento, eu já consigo pegar aí. Aí depois eu vou para a parte de regras. Para eu falar de regras, eu tenho que ter uma interpretação de texto maravilhosa, porque eu tenho que escrever alguma coisa que alguém vai ler e conseguir trabalhar com aquilo que foi lido. Então, assim, a parte de regras e a parte do português, eu acho que está totalmente interligado. Se eu pensar em trabalhar um jogo antigo, eu posso juntar o quê? A parte história, o histórico, como que o jogo aconteceu, quem jogava, qual era o povo, o que tinha na cultura desse povo. Eu posso juntar a geografia, como que era aquela região naquela época, como que está agora, o que aconteceu. Então, eu posso colocar essa parte também. A matemática, eu vejo ela, se eu estiver pensando num jogo de raciocínio lógico, é assim, o raciocínio abstrato é o raciocínio matemático, né? A matemática, por trás dela, a gente tem N fórmulas que a gente aplica, mas o que está por trás é o raciocínio lógico-matemático, que eu uso em qualquer jogo, ou em sua maioria, calculando probabilidades de pegar uma carta, ou de girar um dado e que valores vai cair. Então, assim, eu consigo ter a matemática assim. Se eu for pensar numa língua estrangeira, eu posso pegar essas regras que estão em português, como é que eu coloco ela em inglês? Então, assim, eu consigo pegar as matérias base e juntar todas num único jogo. Só que para isso eu preciso juntar os professores fora da sala de aula e planejar junto. Eu acho que essa parte é a parte mais difícil. Eu acho que acontece, eu acho que dá muito certo, mas é uma coisa bem... Eu acho que tem uma barreira grande aí. Envolve muitas pessoas, né? Envolve muitas pessoas, cada um tem suas dificuldades, e aí realmente eu sei que concordo plenamente. Acho que a parte mais difícil é essa, de fato, né? Porque a gente fica imaginando que a disponibilidade de tempo de cada um é diferente também, então tem alguns que podem, outros não podem, mas quando se juntam,
é garantia de sucesso, eu acredito. É garantido. Sucesso, né? E uma coisa também, os professores têm que estar convencidos sobre o jogo, né? Não são todos os professores que conseguem encarar o jogo como uma boa ferramenta. Então, a gente está num trabalho agora de convencer primeiro os professores. O professor tem que ser um jogador, né, um conhecedor de vários jogos, tem que gostar daquilo para abraçar a ideia e conseguir enxergar como ele transforma aquele que é um jogo numa ferramenta de aprendizado para os seus alunos. Então, tem uma Até parte porque não é jogar anterior por aí jogar, que é... né, cara? Não é jogar por jogar, né? Tem que jogar e ter aprendizado, né? Nesse caso específico da gamificação de aula, né? Não é jogar por jogar. Eu tenho uma ressalva que eu acho que não existe o jogar por jogar. Né? Eu sou meio a ovelha negra quando eu falo isso. Eu acho assim que toda vez que você está jogando, não importa qual jogo seja, sempre tem um aprendizado. Tem um aprendizado se você está jogando junto, que é o socializar, respeitar a vez do outro, respeitar quem ganhou, quem perdeu. Se você está jogando sozinho, os jogos solos, é um desafio para você mesmo. Né? Então, você está aprendendo a superar a sua concentração ou a frustração de não conseguir agora, de manter a calma. Então, assim, eu não acho que existe que jogar por jogar não leva a nada. Eu acho que todo jogo é uma excelente tem visão, aprendizado. viu? O que acontece é que tem que ter um objetivo pedagógico, né, na escola. Então, é uma excelente visão, porque muita gente bate nessa tecla do jogar por jogar, então não resolve nada. E essa visão é a primeira vez que eu ouço e é muito bacana. Eu te digo que me tocou bem, porque de tanto ouvir falar que tem que trabalhar o jogar por jogar, porque senão se não trouxer aprendizado não vale. Caramba, essa visão que você colocou agora mostra que não é assim. Que de todo jeito alguma coisa está sendo trabalhada. Várias coisas estão sendo trabalhadas. Muito bacana, gostei demais. Sim. Legal. O que eu acho assim, quando você está na escola, o professor tem um objetivo, né? E o objetivo pode ser até esse de pegar assim, tem um grupo de crianças que não estão se entrosando ali, tem algum problema acontecendo. Talvez o jogo consiga dar uma amenizada nisso. Então, o objetivo ali não era pedagógico pensando em termos de conteúdo, e sim em formação de caráter, né? Em desenvolvimento de habilidades sociais. Então, assim, o jogo, assim, eu sou muito suspeita. Eu acho que dá para usar para muita coisa. Eu acho, assim, sensacional. Sensacional. E tanto faz se são os competitivos ou os colaborativos que você colocou, né? Eu acho que os colaborativos entraram agora na onda. A gente realmente só tinha competitivo. Mas eu acho que mesmo com os competitivos, você consegue extrair coisas. O que eu gosto de fazer com competitivo? Fazer grupos. Não deixar um para um. Sempre ser um grupo contra outro, mesmo que seja uma dupla contra a outra, porque mesmo entre os dois, entre os pares, vai ter que ter um acordo para conseguir alcançar o objetivo, né? Então tem esse contra, e aí é uma coisa que eu gosto de falar, se alguém está aqui me escutando, diz assim, o que eu acho legal também nessa parte de unir grupos ou duplas, é que quando você perde e tá sozinho 1 a 1, fica aquela tristeza, né? E quando você perde junto, tudo bem, vamos divide a tristeza, divide a alegria. Outro, né? Mais ou menos, vamos dividir tudo, né? Então, acho que dá para trabalhar o competitivo, dá para trabalhar ele também assim, por exemplo, o professor, aí sim, tem que ser a mediação do professor. O professor consegue enxergar quem se destaca mais em determinado jogo porque tem determinada característica. Pegar esse destaque e fazer ele compartilhar com os outros. Vai ser bom para ele, porque assim, ele foi reconhecido como o detentor daquela característica, daquele perfil. Vai ser bom para os outros, porque vai estar aprendendo com esse par que está falando com ele. Então, acho que dá para trabalhar o competitivo de várias formas, e eu acho que a gente também não tem que tirar a competição final. Jogo competitivo tem que ter o ganhador, sim, porque essa é a nossa vida. Né? Então não adianta ficar, não tem competição em todo lugar que você vai. Só acho que assim, o mediador, o professor, o educador tem que fazer com que essa competição seja saudável. De fato, sempre vai ter o vencedor, né? Sempre vai ter o vencedor, seja colaborativo ou competitivo, todo jeito vai ter vencedor, né? E vai ter o perdedor. No caso do colaborativo é o jogo que perdeu, né? E no competitivo, uma das partes perdeu. Legal, muito legal. E eu estava pensando aqui, enquanto estava conversando, sobre
a gente está falando muito do jogo voltado para a educação infantil, ou ensino médio, ensino fundamental, enfim, né? Mas a gente tinha até falado antes da aplicação, inclusive vai nessa linha do que você tinha colocado, de que não é só jogar por jogar, sempre tem alguma coisa que está sendo melhorada ali, que é quando se utiliza para os idosos que estão tendo perda de cognição, né? Então, é bem por essa linha. Nessa linha, eu acredito que você falou algo, se eu não me engano, que você está focando um pouco nessa área também. Foi isso ou eu entendi errado? Isso, eu tô fazendo um trabalho de oficina de jogos de tabuleiro, chama Centro Dia, assim, é um local onde a família leva o idoso para passar o dia, enquanto a família está trabalhando, o idoso não fica em casa jogado, prostrado lá sem fazer nada. Então ele vai para esse local e ele faz várias atividades. E né? Então tem terapia ocupacional, tem artesanato, tem música, tem dança, tem de tudo. E entre uma dessas atividades tem a parte de jogos de tabuleiro. É muito legal, porque assim, a experiência que eu tenho de jogar com idosos é jogar com a minha mãe, jogar com a tia, né? Que assim, você tem uma familiaridade, você tem uma proximidade, então é diferente. Não é um trabalho, né? Agora é um trabalho. Então, assim, é bem bacana, porque às vezes eu levo um jogo achando que, assim, nossa, esse jogo é super simples, vai dar super certo. Aí eu coloco lá, caramba, não foi. O que aconteceu aqui? O que eu tô esperando que não veio? Aí isso faz com que eu pense, isso que tá sendo bem bacana para mim como crescimento. O que eu tenho que levar na próxima para conseguir superar isso? Porque eu tenho que estimular a parte cognitiva, né? Então, essa parte de memória, essa parte de raciocínio, mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar o limite de cada um. O que vai acontecendo com a nossa memória, com o nosso cérebro? Ele vai ficando envelhecido, endurecido, né? A plasticidade vai... A gente tem um cérebro totalmente moldável, né? Mas a plasticidade vai diminuindo. E se você não estimula, cada vez vai degradando mais. Então, assim, o trabalhar com idosos é diferente do trabalhar com a criança que você quer desenvolver. Né? A criança tá ali pequenininha, você vai desenvolvendo tudo, enchendo a cabeça dela de coisas, vai criando as conexões, as sinapses, tudo. Na fase avançada, né, a partir dos 60 anos, o que a gente tem que conseguir é manter o que já tem. Não deixar com que a perda vá longe. Então, assim, então tem que levar jogos, voltando, tem que levar jogos que desafiem, mas ao mesmo tempo que sejam possíveis de ser resolvidos. O que acontece, assim, dá assim, essa interação que a gente tem com a criança, esse desespero da criança querer brincar todo mundo junto, desaparece também. Então, assim, acaba sendo uma coisa mais individual. Então, tem que buscar bastante desafios individuais, ou com pouca interação, que tenha interação, mas que não seja tão grande, para fluir. Então, está sendo uma experiência, assim, maravilhosa. Estou aprendendo muito, bem bacana. Estou tendo um apoio muito grande do dono, né, do diretor dessa casa. Eu acho que eu gostei. Eu gostei dessa parte. Eu não tinha nenhuma experiência, acho que está caminhando. Eu, particularmente, eu costumo dizer que eu não gosto de bandeiras, sabe? Eu não gosto de levantar bandeiras, não. Mas eu preciso falar, porque eu venho observando e participando muito, que as mulheres vocês estão de parabéns. Por exemplo, depois em off eu vou falar com você sobre um grupo onde tem duas mulheres que tem um programa, não, né, um canal chamado Ativamente, e elas são psicólogas, trabalham com essa questão de cognição dos idosos, né? E assim, eu comprei o treinamento delas, aquele treinamento que vende na Hotmart, tudo, comprei o treinamento delas, já olhei várias coisas e assim, sou apaixonado também pelo trabalho delas. Inclusive, qualquer dia elas vão estar aqui comigo, com certeza, porque são coisas boas que acontecem. Então, você já está até convidada para quando elas estiverem aqui, você nos acompanhar. Opa. Porque, assim, elas trabalham essa questão da perda de cognição. Elas são psicólogas e elas perceberam isso. E tudo que você falou fez muito sentido. Por quê? A dificuldade maior seja entender qual o nível de perda de cognição que aquele idoso tem. Para você também não frustrar ele, botando algo além do que ele está nesse momento da vida dele sendo possível, né? Vamos dizer assim.
e trabalhar isso para que ele não regrida mais, né? Não vá perdendo mais essa cognição. Sim. Então é muito potencial que tem nos jogos, sendo usado com inteligência, com habilidade, com amor, né? E assim atinge realmente tanto jovens como idosos. Não é à toa que você pega um jogo como esses que você já nos apresentou aqui, a gente consegue jogar tanto a pessoa, o jovem, o adulto e o idoso, dá para jogar todo mundo junto e todo mundo se diverte e interage. Então é um poder magnífico e eu sou apaixonado por isso. Então, assim, é um caminho, acho que sem volta para mim também nessa área de jogos, né? Já fiz alguns estudos também de como criar jogos. E foi por acaso, né? Até te contei essa história, mas vou contar aqui de uma forma mais resumida. Já tinha te contado, mas vou contar aqui para o pessoal que ainda não ouviu. Você até falou que era uma boa, então eu vou aproveitar o gancho. Certa vez, nesse período de monitoria, eu estava numa sala e o professor tinha se ausentado por problema de saúde e eu fiquei como responsável da turma. E eu tinha testado aqui em casa, por algum acaso, me deu uma ideia daquele Quem Sou Eu, aquele joguinho que tem Quem Sou Eu, que você bota um chapeuzinho na cabeça e bota um desenho e a pessoa tem que fazer uma mímica para o outro adivinhar qual é o desenho que está na cabeça e tal. Enfim, eu tracei um paralelo para a gente fazer equação de primeiro grau. Então eu botei um chapeuzinho com X, outro com Y e dividi a turma, onde eu colocava os valores e a turma tinha que dar o resultado sem falar quem era o X e quem era o Y. E os outros dois alunos que eu tinha selecionado para participar de cada equipe, né? Eles faziam a descoberta do valor de X ou do Y. Aquele que achasse o valor primeiro marcava ponto para sua equipe. E assim, foi muito bacana, foi muito prazeroso para mim, que não era o professor, né, da matéria, ouvir no final alguns alunos falar assim: pô, sargento, né? Pô, sargento, se... era, não sou, né? Apesar de estar na reserva. Sargento, se me ensinasse matemática desse jeito, eu aprendi. Eu falei, porra, bicho, eu quase choro, né? Eu falei, cara, isso aí é muito gratificante, você ouvir isso. Sim. Então, assim, por isso daí veio esse prazer, né, de trabalhar e me envolver mais com essa área. Então, passei a acreditar muito no potencial de jogos e, por fim, fui fazer um treinamento de treinamentos corporativos, né? E lá aprendi muitas dinâmicas, muitos jogos também. Comecei a vislumbrar que tinha coisas que eu mesmo podia criar relacionado àquilo. Daí criei um treinamento de oratória, o qual vem dando certo, graças a Deus. O pessoal vem gostando, onde a gente usa muita dinâmica e tem muita ação, né, durante o treinamento. Que até falo para eles assim, ó, vocês não estão fazendo curso, vocês estão fazendo treinamento. Curso vocês não interagem, treinamento a gente interage. Então eu achei muito bacana. Bom, eu não sei como é que está o seu horário, eu fico preocupado também. Quando eu convido as pessoas, eu fico preocupado com o horário delas, né? Saber se está tudo bem, se a gente pode prosseguir, se eu estou com alguma outra demanda. Tem mais uns minutinhos aí, dá para continuar, tem mais uns minutinhos. Bacana. Eu queria falar um pouquinho do canal. Claro. Fica à vontade. Eu queria contar um pouquinho que... Bom, quem não conhece, eu tenho um canal chamado Vem Cá Jogar. O K é com K, que é o K de Kátia, né? Isso. Esse aí. Qual é a ideia do canal? A ideia do canal é a divulgação de jogos. N jogos. Eu até tenho a chamadinha que são jogos de todas as partes do mundo, para todas as idades e de todos os tempos. Então, eu pesquiso vários jogos, eu seleciono alguns e gravo e mostro no canal. A ideia do canal é difundir os jogos, mostrar que você que está aí na sua casa, não só na parte escolar, né? Não estou pensando só na parte professor, educador. Você que está aí na sua casa, a maioria das vezes com o material que você tem, né? Que essas tampinhas, as cápsulas de café, um papelão da caixa que chega ao supermercado, a caixinha do ovo, a bandejinha de isopor. Tem muito material que a gente pode utilizar e construir esses jogos. Então, a ideia é que você consiga construir esses jogos. Eu não sei. Então, tá bom. A ideia é que você consiga construir aí na sua casa esses jogos e fazer o quê? Se divertir com a família. Então, são dois momentos. Um momento é a construção. Então, assim, esse próprio momento de interação, principalmente pais e filhos, né? Que as crianças pequenas gostam disso, que eu chamo de pôr a mão na massa.
pintar, desenhar, personalizar seu jogo. E o pós é jogar. E aí uma coisa que você falou, Ivan, foi muito legal, que assim, os jogos que a gente consegue jogar envolvendo todas as faixas etárias. Então, olha que bacana o netinho jogando com a vovó. Eu acho isso lindo, eu acho assim sensacional. É maravilhoso. Porque a gente está numa diferença de conhecimentos ou de gerações que é muito difícil um avô conseguir conversar e entender o que está acontecendo, né? Assim, a vida do neto. Então, assim, o jogo é uma coisa que os dois conseguem fazer junto. Tanto vou aprendendo lá no vídeo do Vem Cá Jogar, construindo seu jogo, chamando o neto para jogar, que legal. Como ao contrário, a criança fazendo, indo lá na casa da avó e assim, vamos jogar? E jogar junto. Então, assim, além do educação, né, do escola, o canal é bem voltado também para você que está aí na sua casa, para passar alguns momentos em família, principalmente agora na pandemia. O canal deu uma crescida bacana por causa da pandemia, então eu recebo bastante comentário, tipo, ai, obrigado que você está aí, porque assim, consegui uma atividade, consegui fazer alguma coisa em família, eu fico muito feliz. Então, assim, objetivo atingido. Então, a ideia do canal é essa, divulgar bastante jogos, tem algum que você vai gostar, com certeza, faz na sua casa e divirta-se, né? Porque é isso que a gente precisa, né? De atenção. O ser humano gosta da atenção um do outro, gosta de se sentir valorizado, gosta de interagir, de estar junto. Então, acho que os jogos é uma boa ferramenta para isso e o canal tem muita opção para você. Você vai conseguir encontrar um ali no meio, com certeza. Gente, é fantástico. Eu sou realmente apaixonado pelo canal da Cá, né? O canal dela, Vem Cá Jogar, é maravilhoso. Eu adoro dados. Entendeu? O pessoal até tem aquelas piadinhas sem graça e tal. Eu adoro dados. E aí, eu tenho um dado aqui, uns dados de acrílico bonito e tal, porque eu usava nas palestras. Eu chegava para fazer uma palestra, e aí um dia eu percebi que dava para fazer uma conexão legal com as pessoas que estavam assistindo a palestra usando os dados. Então, principalmente criança, né? Eu jogava um dado no chão e falava assim, esse dado aqui vai de quanto a quanto? Aí os meninos falavam assim, de 1 a 6. Eu falei assim, mas toda hora vai dar 6 ou toda hora vai dar 1? Não, às vezes vai dar 1, vai dar 2. Eu falei assim somos nós. Tem dia que a gente tá bem, a gente vai dar 6. Tem dia que a gente não tá tão bem, vai dar 1. E tal, não sei o quê. Ia fazendo essas conexões. Eu falava assim, mas a gente tem colegas. Então, quando eu junto um colega, você com um colega, você vai produzir mais. Porque, olha só, se eu pegar 2 dados e jogar, agora vai produzir quanto? 12. Eu falei, pois é, exatamente. Mas produz de quanto a quanto? Aí, como eram crianças, a maioria falava assim, de 1 a 12, né? E eu falava assim, não, você não faz mais de 1 a 12. Você faz de 2 a 12. Mas por quê? Eu falei, porque agora você não é mais só uma pessoa, você é 2. Então você está em conjunto com alguém. Então eles gostavam muito disso. Então eu comprei uns dados mais bonitinhos para utilizar. E depois, quando eu vi com você como é que fazia o dado, com caixa de leite, eu falei, cara, pelo amor de Deus, é muito legal, é muito simples. Então, agora eu faço bastante. Eu vou encapar, tá? Deixei proposital para mostrar que é de leite mesmo. Não estou nem ganhando para mostrar a propaganda do leite. E é bom que ele fica bem resistente, né? Ele fica bem resistente. Fica muito bacana mesmo. Então, é isso. Essa luta. Lindo, né? Esse é do papel higiênico. Papel higiênico, você viu também? Papel eu fiz alguns aqui, só não embalei nada ainda. Fica menorzinho, né? Ó. Então, dependendo do que você quer fazer, pode ser de um tamanho ou do outro, né? Show de bola. Eu fiquei imaginando se tivesse umas caixas grandes, né? Caixas grandes que desse para juntar e fazer um dado gigantão assim, para usar às vezes num palco, numa apresentação, alguma coisa, ficava legal também. Enfim, vai pipocando de ideias. Dá. O seu canal e outros, claro, mas o seu canal em específico aqui, no caso que a gente está trabalhando sobre ele me turbina de muitas ideias. Então eu de antemão te agradeço. Legal. Agradeço, inclusive, né, a sua boa vontade de participar aqui com a gente, de vir aqui divulgar o seu trabalho e nos dar o prazer de mostrar o seu conhecimento, porque é bom demais, é bom a gente... Eu gosto desse nome, esse nome não aconteceu por acaso, eu fiz um treinamento de clown, né, de palhaçaria, fiz um treinamento online com o Fernando Vieira, que é um grande profissional aí, eu não sei se ele está nos assistindo, manda um abraço para ele.
E ao fazer aquele treinamento, numa hora eu falei assim, bicho, você é uma coisa boa que acontece. E aí pegou, falei, rapaz, a partir de agora, todas as minhas lives, você, coisas boas acontecem. Então, foi baseado nisso. A pegada veio por aí. Achei massa. Legal demais. Bom, você falou que a gente tinha alguns minutos, mas eu sei que você pode estar meio apressado aí. Pelo menos eu tenho um compromisso também aqui. Eu tenho que ver aqui uma pergunta que me mandaram aqui. Mandaram uma pergunta aqui para mim, é a seguinte. Qual foi o primeiro jogo que você fez ele, ou seja, que você idealizou? Não desses que você já conhece. A pergunta na verdade, se tem algum jogo que você mesma criou. Ou você não criou um ainda, ou está com o projeto de criar um jogo, enfim. É assim, depois que você joga tanto, conhece tantos jogos, essa parte de criar jogos acaba vindo naturalmente, porque você começa primeiro com modificando as regras, né? Você joga um jogo assim, puxa, mas seria legal se desse para fazer desse jeito, daquele. Isso é natural de todo mundo, até assim, para as crianças que você está dando aula, acontece isso. Tem sempre aquele e se, que eu acho bem bacana, que é a parte da criatividade, né? Então, assim, os questionamentos e os testes, às vezes aquele se dá super errado, aquele dá super certo, fica até melhor do que o jogo original. Então, assim, já criei alguns joguinhos, sim, mas eu não tenho interesse em fazer nada comercializado. Eu acho que dá muito trabalho, tem que atrair muita coisa e não é uma coisa que eu gosto. Teve até um exemplo no canal, acho que quando eu consegui 5 mil inscritos, foi para 5 mil inscritos, a gente colocou um jogo chamado Bandeirinha. Sabe essa brincadeira de pique-bandeira de criança, que são 2 grupos, fica a bandeirinha de um atrás de um grupo, e do outro você tem que sair correndo, aí fica duro mole, tal, e tem que recuperar a bandeira. Então foi criado aqui em casa. Esse foi até principalmente pelo meu marido, a ideia dele, e a gente foi palpitando. E aí, para comemorar os 5 mil inscritos do canal, a gente colocou esse jogo lá, o Bandeirinha. Mas tirando esse, tem alguns. De vez em quando até coloco alguma coisa no canal. Teve, por exemplo, que agora pensando no meu público, né, os idosos. Então, recentemente eu construí um desafio que eu chamei que é o Racha-Cuca Rendado, que são peças quadradas que tem as quinas, né? 2 lados em quina de uma cor, 2 em outra, e tem que montar um quadrado com as cores encaixando. Só que ele não é total, ele não é inteiro, é só esse pedaço. Então tem um encaixe perfeito. Então, cada vez que eu pego alguma coisinha, sai uma coisinha nova. Então, assim, falar assim, qual foi o primeiro? Eu não sei. Eu não sei, tem beleza. Vários, aí tem ideias que começam e que vai embora, tem outras que ficam e acabam entrando para a rotina, para o trabalho. Não saberia dizer, e eu não tenho essa vontade, pelo menos não no momento, né? De repente, nunca vou dizer nunca, né? Nunca vou dizer nunca, já ficou péssimo, mas tudo bem. Pode ser que em algum outro momento tenha essa vontade. Mas, no momento, não. No momento, a criação é só para uso próprio, vamos dizer assim. Eu vou te dizer que, mais uma vez, em uma dos vídeos lá do seu canal, você abriu meus horizontes quando você me apresentou, que eu não conhecia, a Ludeca, acho que é ludeca.com.br, que vende alguns MIPs, uns negocinhos lá. Aquilo ali, porque eu, diferente, eu já tenho vontade de criar algum jogo algum dia, sabe? Porque eu fico vendo jogos de tabuleiro, com essas regras, com a carta, com baralho, com um dado, com não sei o que. Eu falei, cara, é muita possibilidade, tem muita coisa aqui que dá para fazer. Então, assim, até vou de antemão dizer que eu tenho maior vontade de ter esses kitzinhos que você tem aí, dos negocinhos assim, das pecinhas, muito legal, muito bacana. E é isso, eu acredito muito. Oi? Lembrei de um curso que eu fiz no SESC, aqui em São Paulo, que era um curso para a criação de jogos. Então, assim, foi um pouquinho antes da pandemia,
eu já conhecia a maioria, mas tudo que tem essas coisas de relacionadas a jogos, eu me intrometo ali, né? Então, assim, elas apresentaram, duas professoras super gente fina, elas apresentaram alguns jogos e depois a gente se reuniu em grupos e teve que criar um jogo. E aí o que elas usaram, que foi bem bacana, foi a temática de um filme. Então, assim, escolhe um filme que você gosta e constrói um jogo em cima dele, né? E era de uma determinada época, não era qualquer filme, tinha uma determinada época. E meu grupo escolheu fazer sobre o Gremlins, aqueles monstrinhos que entram, os bichinhos bonitinhos que entram na água, viram um monstrinho e tal. Então tem ele no canal também, eu coloquei. Então, assim, é um jogo, é um tabuleiro redondo que eu chamei de O Resgate do Gizmo. Gizmo é o nome do bichinho, quando ele é bonitinho ainda. E é um jogo colaborativo. Então, você vai mudando de setores circulares, jogando dado, indo para lá e para cá, e passando o gizmo para os outros jogadores, enquanto isso o tabuleiro vai enchendo dos gremlins. Então, se o tabuleiro encheu dos gremlins antes de você conseguir levar o gizmo para o centro, que é a casa lá do vendedor, que eu não lembro mais exatamente o que era, assim, conseguiu chegar lá, todo mundo ganha. Se encheu o tabuleiro, perde. Então, assim, cada vez que você fala alguma coisa, dá para aparecer um jogo novo, né? Então, esse também tá no canal, tô citando porque também tem lá no canal, dá para ver como é que é. E foi em cima de uma brincadeira. Então, pega um filme e cria aí alguma coisa que tenha relacionado com a história e vai embora. Então, dá para fazer muita coisa bacana, né? Muito bom mesmo. Bom, pessoal, a gente tá quase chegando aqui ao final. Vou deixar aqui a Kátia, a professora Kátia, a K do Vem Cá Jogar, dar um alô aí para nós, né? Agradecer prontamente aqui que ela quis participar e foi muito legal. E, bom, era meu desejo mesmo ter uma pessoa como você, que eu admiro muito, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, é verdadeira a admiração. E espero que um dia a gente tenha a oportunidade de se encontrar por aí. Mas é muito legal. Meus parabéns pelo seu trabalho. Você coisas boas que acontecem. Você é uma delas. Beleza? Muito obrigada, Ivan. Eu que agradeço aqui o convite. Assim, conversar sobre jogos, sobre interação. Aliás, eu gosto de conversar, né? Então, chamou para conversar, vamos conversar tranquilamente. Se eu puder falar alguma coisa assim para o pessoal que está assistindo, para depois ficar gravado, é assim. A vida da gente passa muito rápido. Os filhos crescem muito rápido, tudo acontece muito rápido. Então, assim, tente curtir, né? Lógico que a gente às vezes está no dado 1, às vezes a gente está no valor 6, é claro, né? Somos seres humanos. Mas tente sempre estar 4 para cima. Se esforce para. E utilize os jogos, que dá para a gente fazer muita coisa interessante. E o mais importante que eu sempre falo nos vídeos é divirta-se. Muito bom. Muito obrigada, Ivan. Eu que agradeço de coração, ó. Tenho certeza que o pessoal gostou, a live bombou, veio muita gente aí para assistir. E, enfim, meu último agradecimento. Tudo de bom e até a próxima, porque aqui coisas boas acontecem.